Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu mais gosto de ler e de me informar é sobre astronomia, sobre questões assim do universo, principalmente a origem e o final do universo. Teria realmente o universo começado com o Big Bang? Se o Big Bang foi a origem de tudo, existiu antes do Big Bang? É porque se não existia nada nem espaço, talvez não pudesse existir também tempo. E mais, como vai acabar o universo? Será que um dia ele vai se retrair de novo ou vai continuar se expandindo para frente e ficar frio de vez? O Sol também nós sabemos que um dia pode acabar, inclusive a vida na nossa Terra. E se tudo isso um dia pode deixar de existir, não seriam os seus direitos que continuariam existindo para sempre, não é? Pois é, hoje estou trazendo aqui também um conceito, uma discussão jurídica sobre quando os nossos direitos acabam. E para nós entendermos melhor como os direitos acabam, nós precisamos falar sobre prescrição e decadência. Esses termos, prescrição e decadência, são dois termos do direito, são usados no direito penal, no direito administrativo, no direito tributário e também no direito civil, e o conceito que eu vou trazer para vocês hoje é o do direito civil. O do direito penal eu prometo para vocês que trago em outro vídeo. Eu já falei para vocês algumas vezes que o nosso sistema jurídico, que é conhecido como civil law, ele deriva do sistema germânico romano, ele deriva de um direito que começou a se desenvolver lá no Império Romano. E desde a época dos Césares, o direito era uma ciência, era um estudo muito bem aprofundado, mas os direitos eram vistos naquela época como eternos. Tá, tudo bem, não seriam bem eternos porque as pessoas não eram eternas, mas digamos que, sei lá, você comprou um cavalo e não pagou esse cavalo e 80 anos depois você tá com 100 anos, o dono, o antigo dono daquele cavalo vai bater na sua porta e falar, ó, escuta aqui, você não pagou o cavalinho que eu te vendi não. Você era obrigado, você ainda tinha o direito de pagar aquela pessoa. Direito não, obrigação de pagar aquela pessoa. E digo mais, enquanto as pessoas soubessem dessa dívida, esse direito podia passar para a geração seguinte. Você bateu as botas e o cara que você tá devendo partiu dessa para uma melhor, os filhos vão ter que se arranjar entre si porque aquele direito continua persistindo. Mas com a evolução da história, o surgimento dos estados modernos, principalmente com as explosões das revoluções industriais, os direitos, os objetos, as negociações começaram a se tornar mais líquidas, mais rápidas, mais fluidas. E os legisladores perceberam que aquela ideia de se manter os direitos para sempre gerava uma certa insegurança jurídica. Sei lá, imagina que você tá lá em 1990 e resolveu comprar um Uninho 89, deu aquela rebaixada, meteu uma escada em cima e saiu da voltinha no centro com um sonzão novo que você instalou. Só que depois de um tempo você precisou de dinheiro e acabou tendo que se desfazer do seu Uninho e vendeu ele, sei lá, em 3 prestações. E no contrato de compra e venda, como você gostava muito daquele carro, você disse que se a pessoa não adimplir com uma das obrigações, com uma das prestações, o negócio estava desfeito, você devolveria o dinheiro e pegaria o carro de volta. O comprador concordou, vocês assinaram o contrato, você recebeu a primeira, recebeu a segunda prestação e não recebeu a terceira. Mas você acabou deixando de lado, foi passando e foi isso e foi aquilo, e o cara que comprou o seu Uno já passou pra frente, que já passou pra frente, que já passou pra frente, e em 2020 esse carro já trocou de dono 7 ou 8 vezes. Agora imagina se aquele seu direito de reaver o veículo por causa da não quitação de uma das prestações fosse eterno. Você imagina você tem que ir atrás do veículo, passando por um monte de pessoas envolvendo terceiros que não tem nada a ver com essa situação? É claro que eu tô trazendo um exemplo que daria sim pra se resolver, inclusive se não tivesse prescrito ainda. Mas a ideia da prescrição e da decadência é de colocar fim num direito, é de dizer que você tem um período, sabe, um cronômetro regressivo dizendo que você tem um determinado tanto de tempo para se socorrer à justiça, para fazer com que um direito seu seja obedecido. Algumas pessoas dizem até que a prescrição é como se fosse uma espécie de punição, é como se fosse uma espécie de castigo, de que o direito não socorre aqueles que dormem. Beleza, deu para entender que os direitos têm um fim, mas e qual é a diferença entre prescrição e decadência? Eles são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa e essa é uma confusão muito clássica, muito comum. Eu mesmo saí da faculdade de Direito sem saber ou sem entender completamente qual era a diferença entre os dois institutos. Basicamente, as pessoas dizem que a decadência é a perda do direito em si, enquanto a prescrição é a perda do direito de ação. Tá, beleza. É um conceito que não explica nada, né? E se você até hoje não entendeu a diferença entre os dois, calma aí que hoje você vai entender muito bem. Existem várias divisões dentro do direito, sabe? Direito penal, direito civil, direito público, direito privado, e existe uma divisão que a gente chama de direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo seriam as normas, as regras, os deveres que estão colocados, que foram positivadas nas nossas leis e que, por exemplo, nos proíbem de matar alguém, ou então dizem que se nós comprarmos, nós devemos pagar, enfim, são as regras de condutas que são dadas pelas normas. Já o direito subjetivo é um direito que as pessoas têm, e só elas têm, quando surge uma situação em que elas podem ou não
se manifestar diante de uma norma. Eu sei que ficou confuso, mas é muito simples de entender. Imagina, por exemplo, que você vendeu alguma coisa e a pessoa não te pagou. A partir do momento que aquela pessoa não te pagou, surge para você um direito subjetivo, um direito que só você tem de cobrar aquela pessoa na justiça ou não. Se você quiser, você pode deixar batido, mas se você quiser, você tem o direito subjetivo de entrar com uma ação e cobrar aquela pessoa. A mesma coisa, por exemplo, se você está casado. Se você está casado e quer se divorciar, você tem o direito subjetivo de promover uma ação de divórcio. E existe também um terceiro tipo de direito subjetivo, algumas pessoas dizem até que seria uma outra forma de direito potestativo, que é o direito de você ter uma declaração do Estado, o direito de você ter um atestado de que você tem determinado direito. É, por exemplo, o caso do usucapião. A pessoa que, por exemplo, ficou 10 anos numa casa, ela tem o direito de ter uma declaração do Estado que não vai criar propriedade. A pessoa, quando ela completou os 10 anos, automaticamente aquele imóvel passa a ser dela. Essa ação que ela vai entrar do usucapião depois só vai declarar um direito que ela já tinha. Se, por exemplo, essa pessoa em 2015 preencheu os 10 anos, o requisito dos 10 anos ocupando o imóvel, se você entrar com a ação declaratória lá em 2025, essa ação declaratória vai dizer que desde 2015 a pessoa é proprietária. E por que eu tô falando sobre esses três direitos? Porque diferenciar esses três direitos vai fazer com que você entenda a diferença dos institutos da prescrição e da decadência. Sabe os direitos subjetivos que eu falei pra você? Eles se dividem em dois tipos de direitos subjetivos diferentes. Os direitos a uma prestação e os direitos que são chamados de potestativos. Não se assusta que você vai entender isso muito bem. Quando existe uma relação em que uma pessoa fica te devendo alguma coisa e você precisa entrar com uma ação contra aquela pessoa, você vai entrar com uma ação e no final dessa ação você vai ter uma sentença. Essa sentença, ela vai ser uma sentença que vai condenar alguém a te pagar. O que seriam os direitos a uma prestação? E o que seriam os direitos a uma prestação? Seriam exatamente os direitos que você tem de receber alguma coisa de alguém por algo que aquela pessoa está te devendo. Quando você entra com uma ação dessa natureza, você vai entrar com uma ação pedindo a condenação de uma pessoa a lhe pagar determinado valor. Logo, quando sair uma sentença, aquela sentença ela vai ser uma sentença condenatória, porque ela vai condenar a pessoa a te pagar uma prestação. Já os direitos potestativos, não. Os direitos potestativos, eles não são direitos a uma prestação ou uma condenação. São direitos subjetivos seus que só você pode manifestar e que você não depende de ninguém para isso. Por exemplo, se divorciar. Você não depende de ninguém para se divorciar. Você não precisa ter o aval ou não da outra pessoa. Você simplesmente se divorcia, com ou sem o aval daquela pessoa, amigavelmente ou litigiosamente. Mas é um direito subjetivo seu de alterar o seu estado e isso vai influir na esfera de outras pessoas, e isso é muito importante, porque a partir do momento que você divorcia, você está alterando o seu estado civil e alterando o estado civil do seu esposo ou da sua esposa. Um outro exemplo de direito potestativo é, por exemplo, a renúncia à herança. Você recebeu uma herança, você pode renunciar àquela herança ou não. Isso é um direito só seu, um direito que você decide se você vai renunciar ou não, e se você renunciar, você vai causar efeito na esfera jurídica de terceiros. Isso vai acabar alterando as cotas, os quinhões e o quanto cada um dos outros herdeiros vai herdar. E o terceiro que eu já falei é o direito à declaração, que é o caso lá do usucapião. Acho que deu para entender mais ou menos a diferença, né? Você tem os direitos que você vai se socorrer e você vai ter uma sentença condenatória, ou então você vai ter os direitos que você, se precisar ou se for o caso de ação, vai ser uma ação que vai constituir um novo direito, que é o caso dos direitos potestativos. Por que constituir ou desconstituir? Porque ele vai alterar uma esfera jurídica, ele vai alterar alguma coisa sem estar condenando ninguém. Uma ação de divórcio não tem uma condenação a ser divorciado. Você simplesmente está constituindo um novo estado civil. Um outro exemplo de direito potestativo é o caso de você morar, por exemplo, num apartamento e o dono do imóvel botar ele à venda. A partir do momento que ele manifestou interesse em vender, você, como locatário, como inquilino dele, tem o direito de compra. Você pode renunciar a esse direito prioritário de compra ou então se manifestar no interesse de querer comprar o imóvel. Isso é um direito só seu. Beleza, e o que isso tem a ver com prescrição e decadência? Como eu falei para vocês, via de regra lá no Império Romano, todos os direitos eram eternos, eles não acabavam nunca. Quando nós falamos de direito a uma declaração, que é o caso, por exemplo, do usucapião,
continua se valendo essa regra. Você não tem tempo, não tem um prazo para entrar com uma ação de uso capião para reconhecer um direito que já é seu. A mesma situação já funciona, por exemplo, com a maioria dos direitos potestativos. Você não tem um prazo para se divorciar. Você pode ter casado há 2 meses ou pode ter já feito, sei lá, bodas de diamante. Não existe um limite de tempo para você se manifestar ou para você alterar e constituir um novo estado civil. Mas isso é em via de regra. Por que via de regra? Porque alguns direitos potestativos, eles caem naquele esquema de atrapalhar a economia, de atrapalhar a liquidez dos negócios jurídicos, que são, por exemplo, os casos da renúncia da herança ou o caso do direito de manifestar interesse de compra, daquela compra prioritária que você tem como locatário de um imóvel. Você acha que é justo deixar o cara, sei lá, 60 anos esperando você se manifestar se você quer o direito de compra ou não? Ou então o cara te oferece o imóvel, você se cala e o cara vende, sei lá, 20 anos depois você vai querer anular o negócio porque você queria comprar? Não, né? Então, para essas situações em que um direito potestativo precisa de um tempo, o tempo que é dado se chama decadencial. Quando acabou esse tempo, decaiu o seu direito de manifestar. E por fim, todos aqueles outros direitos a uma prestação que eu falei para você, que geraria uma sentença condenatória, estão sujeitos aos prazos prescricionais. E por que se diz que a prescrição encerra o direito de ação enquanto a decadência encerra o direito em si? Porque quando decai o direito, não tem mais o que você fazer, não tem mais o que você possa alterar. Por exemplo, no caso da renúncia. Eu renunciei à herança, já era, não tem volta, acabou de uma vez por todas. Quando nós falamos ao direito a uma prestação, se, por exemplo, você está devendo para alguém, e aí aquela pessoa não te cobrou, e passou 3 anos e o prazo prescreveu, aí a pessoa veio te cobrar, sei lá, depois de 4 anos, e você fala, não, tá aqui o dinheiro, tô te devendo mesmo. Aí depois você pergunta pro advogado, o advogado falou, porra, aquilo tava prescrito, você não precisava pagar. Ah, então eu posso entrar com uma ação pra pegar o dinheiro de volta? Não. Não por quê? Porque o cara não tinha mais o direito de entrar na justiça contra você porque aquilo prescreveu. Mas o direito dele de receber não tinha deixado de existir. O direito continuava existindo. E se você pagou, já era, não tem como você cobrar ou pedir pra restituir esse valor. Então, pessoal, basicamente essa é a diferença entre prescrição e decadência. Eu não sei se eu consegui ser muito claro, se eu não tiver sido muito claro, deixe aí seus questionamentos, deixe suas perguntas, que eu tento explicar melhor ou volto e gravo outro vídeo falando sobre esse tema. Para finalizar, antes dos recadinhos básicos de sempre, eu acho que vocês perceberam que eu tô com uma nova identidade visual, um novo logo. Vou colocar aqui algumas imagens na tela que foram feitas pelo Limão, que manda bem pra caramba. Olha só a qualidade, olha só que top que ficou isso aí. O Limão também faz a parte de identidade visual lá do Blablalogia. E eu vou deixar aqui as redes sociais e os contatos do Limão para quem eventualmente quiser dar uma procurada, dar uma sondada e ver com ele, porque o cara, olha, manda bem pra caramba. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, se inscreva, compartilhe. Se quiser apoiar, você pode fazer um Pix ou se tornar membro do canal. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.